Há casas cheias de vozes, mas vazias de silêncio. Há mesas cheias de comida, mas pobres de oração. Há quartos iluminados por telas, mas escuros de sentido. Há famílias que vivem sob o mesmo teto, mas quase nunca se encontram diante de Deus. Durante muito tempo, o lar cristão tinha um centro. Não era a televisão. Não era o celular. Não era a pressa. O centro era Cristo. E quando Cristo estava no centro da casa, a família sabia para onde caminhar. Hoje, talvez a maior missão de uma família católica seja restaurar, dentro do próprio lar, a presença de Deus. Cristo precisa voltar ao centro da casa. Vivemos em uma época de muita informação e pouca sabedoria. Nunca tivemos tanto acesso a mensagens, vídeos, notícias e opiniões. Mas nunca foi tão difícil recolher a alma. O mundo não bate mais à porta. Ele entra pelo bolso. Entra pela tela. Entra pela distração constante. Tudo chama. Tudo interrompe. Tudo acelera. E, aos poucos, a casa deixa de ser um lugar de formação espiritual e passa a ser apenas um lugar de passagem. As pessoas chegam, comem, dormem, trabalham, estudam, olham a tela e recomeçam no dia seguinte. Mas há uma pergunta em silêncio: em onde está Deus nesta casa? Onde está a oração? Onde está o crucifixo? Onde está o catecismo? Onde está o domingo? Houve um tempo em que muitas casas católicas, mesmo simples, tinham uma ordem espiritual. Na parede, havia uma imagem sagrada. Sobre algum móvel, um crucifixo. Em alguma gaveta, um terço. Em algum canto, um livro de oração. As famílias antigas também tinham lutas, dores, pecados, doenças e cansaço. Mas muitas delas sabiam uma verdade que nós esquecemos: em uma casa sem Deus se desorganiza por dentro. Quando Cristo não ocupa o centro, outra coisa ocupa. Pode ser a pressa. Pode ser a ansiedade. Pode ser o orgulho. Pode ser o dinheiro. Pode ser a distração. O coração humano não fica vazio por muito tempo. Se Cristo não reina, alguma coisa toma o lugar. A família cristã é chamada a ser uma pequena igreja. Não porque substitui a igreja. Não porque inventa uma fé própria. Mas porque o lar cristão deve ser um lugar onde Deus é amado, onde a fé é transmitida, onde a oração é ensinada e onde as virtudes são praticadas. A casa católica precisa ensinar algo que o mundo tenta apagar: e nós não fomos criados apenas para vencer na vida. Fomos criados para salvar a alma. De que adianta uma casa bonita, se nela ninguém reza? De que adianta uma mesa cheia, se a família não sabe agradecer? De que adianta os filhos aprenderem tantas coisas, se não aprendem a amar a Deus? Uma casa católica não precisa ser perfeita. Mas precisa ter direção. E a direção precisa ser o céu. Colocar Cristo no centro da casa não é usar uma frase bonita. Não é apenas pendurar um crucifixo na parede. Não é transformar a fé em decoração. Cristo no centro significa, antes de tudo, Deus. Antes da pressa, a oração. Antes da opinião do mundo, a verdade. Antes da vaidade, a humildade. Antes da distração, o recolhimento. Antes de educar os filhos para vencer, educá-los para amar a Deus. Uma casa cristã começa com pequenos atos fiéis. Uma Ave Maria rezada com atenção. Um Pai Nosso antes de dormir. Uma vela acesa diante do crucifixo. Um momento sem celular. Uma leitura simples do catecismo. Um domingo vivido com mais reverência. Essas pequenas coisas, repetidas com amor, começam a mudar a atmosfera da casa. Outra restauração começa pelo domingo. O domingo não é apenas o último dia do fim de semana. O domingo é o dia do Senhor. Quando o domingo perde seu sentido, a semana inteira perde sua ordem. A família católica precisa reaprender a viver o domingo como dia de missa, oração, descanso honesto e vida em família. Também precisa recolocar o catecismo à mesa. A fé precisa ser amada, mas também precisa ser conhecida. Não basta dizer: eu acredito em Deus. É preciso saber em quem se crê. É preciso conhecer a doutrina. É preciso formar a consciência. Muitos sabem muito sobre o mundo, mas pouco sobre a fé. Por isso,
Uma casa que deseja voltar a Deus precisa voltar à formação católica. Pouco por vez. Uma pergunta. Uma resposta. Uma explicação simples. A doutrina católica não é peso para a alma. É a luz. Minha igreja doméstica nasce com uma missão simples, em ajudar famílias a recolocarem Cristo no centro da casa. Aqui haverá formação católica. Catecismo de São Pio X, livros católicos clássicos adaptados para vídeo. Vida dos Santos. Oração em família. Virtudes cristãs. Pequenas novelas católicas. Reflexões para a salvação da alma. Não queremos criar barulho. Queremos recuperar o silêncio. Não queremos criar polêmica. Queremos criar raízes. Não queremos apenas falar de tradição. Queremos ajudar famílias a viverem a fé dentro do lar. Talvez sua casa precise recomeçar. Talvez sua família precise de ordem espiritual. Talvez você mesmo esteja cansado, distraído e seco por dentro. Comece pequeno. Hoje. Antes de dormir, reze. Amanhã, coloque um crucifixo em lugar visível. Nesta semana, separe um canto para oração. Neste domingo, devolva a Deus o lugar que é dele. Não espere a casa perfeita para começar. Comece, e Deus irá ordenando o restante. Cristo precisa voltar ao centro da casa. E quando ele volta, a casa não se torna apenas mais religiosa. Ela começa a se tornar mais humana, mais silenciosa, mais ordenada e mais verdadeira. Porque uma casa com Cristo não é apenas uma casa. É uma pequena igreja. Senhor Jesus Cristo, voltai a reinar em nossas casas. Entrai em nossos lares, em nossas famílias, em nossas conversas, em nossos silêncios e em nossa rotina. Dai-nos a graça de rezar mais, amar melhor, educar com verdade e buscar acima de tudo a salvação da alma. Sagrado Coração de Jesus, reine em nossos lares. Amém. Este é o Minha Igreja Doméstica. Se este conteúdo falou ao seu coração, permaneça conosco. Nos próximos vídeos, vamos caminhar juntos pelo Catecismo, pelos livros católicos clássicos, pela vida dos santos e pela restauração da vida espiritual dentro do lar. Minha Igreja Doméstica. Cristo no centro da casa.